Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor, esse podcast que tem a obrigação de levar informação e casos reais de empresários e empreendedores. E hoje nós estamos aqui com a Fluxo 3 Consultoria de Resultados. Vamos falar aqui sobre estratégias, operação do dia a dia, fluxo, processos. Estamos aqui com a Kelly, seja bem-vinda, e com o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Já para começar, pessoal, eu já quero entender o que é a Fluxo 3. Para começar, eu vou soltar a braba, né? Vamos lá. Bom, a Fluxo 3 é uma consultoria, né? Uma jovem empresa de consultoria. Nós estamos no mercado há aproximadamente 5 anos. E o 3 a gente nasceu de um propósito, né? O 3 significa processos, pessoas e tecnologia. Então, a gente já nasceu com um propósito forte, né? E com isso a gente foi caminhando hoje um viés, assim, inicialmente muito forte a questão de processos. O Eduardo também veio dessa área de processos bem forte. Eu trabalho já há mais de 20 anos com consultoria e hoje a gente está bem forte na parte de tecnologia. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Importante dizer, né, que ainda bem que aquele disse, porque é 5 anos dessa união e dessa formação, né? Se juntar nós aqui, tem aqui 20 anos cada um de experiência. Mais de 200 projetos atendidos. Então, a gente fala muito disso, de experiência comprovada. E também podemos falar sobre isso como o que nos uniu é o resultado em primeiro lugar. Isso é uma das coisas que a Fluxo faz diferente. Pensar primeiro no resultado, depois como chegar lá. E isso norteia as nossas soluções. E o resultado é o objetivo do cliente, né? Ele está te contratando para um objetivo. A gente tem até essa frase, né? Que o resultado do cliente é o nosso resultado e a gente realmente acredita nisso. Pegar esse gancho dos 3 pilares da empresa, eu tinha uma professora minha que ela sempre falava que é um loop infinito. A gente implanta um processo novo, implanta uma tecnologia, a gente muda o processo e ela falou, é um loop infinito. A empresa nunca deve parar disso, porque se ela parar, ela vai ficar estagnada no mercado, porque ela falou, tecnologia nunca vai parar. Exato. Tem um ponto que pode parecer burocrático, falar de processo, fica até chato às vezes, mas essa é uma palavra que está na boca de todo mundo. Problema de processo, falta de processo, né? Então, o que muda aqui? Um grande problema que nós deparamos, essa falta de que é falada, a verdade é que ela não chega de forma prática no dia a dia. Ela não é desdobrada para virar rotina. E isso é uma das coisas que a gente defende. Tem que chegar na operação e chegar de uma forma que seja possível executar. Não ficar na gaveta processos definidos que não servem para nada, na verdade. E assim, a pessoa, o colaborador tem que entender, né? Para que essa burocracia? Por que esse processo? Porque senão ele vai achar, putz, está dificultando a minha vida, eu não estou vendo diferencial nenhum, mas para quem está lá na ponta, para o gestor, ele fala, putz, como melhorou, né? Agora eu consigo ter essa visão aqui através desse processo. Então, às vezes para o colaborador não faz sentido, né? Então, eu acredito que tem que deixar claro para ele, até para ele poder ajudar no desenvolvimento do processo, né? Sim, a clareza é fundamental, né? Principalmente porque ainda existe um pouco do estigma que processo burocratiza. Isso. Né? Então, a gente vê vários momentos, várias empresas que a gente visita, nossa, aí a equipe já vem, nossa, processo de novo? Por quê? Porque já está estigmatizado que processo é ruim, que processo burocratiza, que processo trava, que processo não deixa, a empresa perde velocidade com isso. E, na verdade, é a forma como você implanta o processo. Então, um ponto acho que é importante dizer aqui, né? Ainda bem que a Kelly falou da clareza, que as pessoas lá embaixo na operação reclamam de clareza e nem sempre as pessoas de cima enxergam que está faltando alguma coisa. No entanto, vocês estão vendo a gente falar aqui de processo, nós não somos uma empresa de processo, apesar do grande background que a gente tem sobre isso, grande experiência sobre isso de verdade, só que o processo é meio. E a gente realmente acredita nisso. Primeiro, a gente descobre qual é o problema. E a gente pode usar o processo ou não para resolver esse problema. E a gente realmente atua assim. Nós não vamos lá numa empresa mapear os seus processos e entregar todos os seus processos da empresa. Inclusive, a gente já perdeu propostas por isso, para falar assim, nós perguntarmos ao cliente, para que você quer processo? E aí fala, então você não quer dar proposta? Eu falo, não, eu só quero entender primeiro, porque aí a gente vai saber se a gente resolve ou não. Para ver se faz sentido, né? Isso, exato. Porque às vezes chega demandas para a gente. Nossa, eu quero padronizar toda a minha empresa.
Aí a gente pergunta, para quê? Qual é o objetivo com isso, né? Exato. Eu lembro quando eu trabalhava na empresa, aí sempre eu trabalhava na parte comercial, né, e tinha o estoque, eram 2 setores diferentes, né? E o estoque muito cheio de processo, burocracia, era bem chato, né? E eu pensava, cara, por que não facilita a nossa vida, né? Por que não facilita a nossa vida como comercial, né? Porque o vendedor é assim, o cliente chegou na frente dele, ele já quer soltar o cliente o mais rápido possível, né? Aí, se o pessoal do estoque deixar, o vendedor entra lá, pega a peça no estoque, Exato. entrega sem nota, faz o cara ir embora, né? E assim, todo ano tinha uma contagem de estoque, a gente contava 3 vezes o estoque para bater e tal, e sempre dava furo. Imagina se não tivesse todos esses processos, se fosse tudo do jeito que o vendedor queria. Imagina o furo no estoque. Aí essa semana eu falei que o pessoal, a gente vai, os nossos equipamentos, vamos etiquetar, vamos organizar nosso almoxarifado, vai ter locação, vai ter saída, vai ter entrada de equipamento. Aí a nossa colaboradora falou, nossa, burocracia. Eu falei, exatamente, burocracia, gente. Mas eu falei, é pra gente não perder mais equipamento, é pra gente saber quando é hora de substituir um equipamento, porque se eu não tenho a visão de tudo que eu tenho no meu estoque, como que eu vou saber quando é hora de atualizar, quando é hora de pegar mudar uma ferramenta, colocar uma melhor? Então eu preciso disso. E nós até fizemos isso num treinamento uma vez para muitas pessoas, eu desenhei isso num flipchart. Fiz uma linha e aí escrevi de um lado aqui em caos, e do outro lado burocracia aqui, né, tava assim, e aí eu expliquei, e no meio eu escrevi organização. Eu falei, nós paramos de brigar com a ideia de que o processo não burocratiza. Vamos assumir, o processo burocratiza sim, se a gente passar do limite. E esse limite, que é chamado organização, ele é dado o termômetro dele é a maturidade da empresa. Então, a sua empresa tem um limite, a do outro tem outro limite. Faz parte do nosso trabalho, né, de identificação ali da medição, saber qual é o degrau que cada empresa está para dar a solução. É aquele ditado que a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. E vem meio com aquilo que a Kelly falou da clareza, né? Exato. Porque muitas vezes o gestor quer implantar algo, ele não está no chão de fábrica. Quem está no chão de fábrica é o colaborador que está ali fazendo o processo toda hora. Então, o alinhamento entre os dois para desenhar um processo, eu acredito sim, ok. Mas muitas vezes é igual você falou, o cara está tentando colocar algo que não é a realidade dele no momento, ele não está pronto para aquilo, né? Perfeito. As coisas mudaram bastante, né, Paulo, com relação ao método, né? Se a gente falar um pouco disso, a Fluxo tem um método bem diferente e é um método que a gente está chamando até de disruptivo, depois a gente pode explorar mais, mas é para resolver um problema que não tem mais, acho que volta. As pessoas não têm paciência para fazer mais uma metodologia completa de mapeamento, levantamento, não tem mais jeito. Então, se você não tiver tecnologia, que é um dos pilares nossos, para nos ajudar a ganhar tempo nessas etapas, a gente vai ter que vai ficar sem fazer esse trabalho. Ninguém está mais com tempo. Então é bem importante nós também evoluirmos o método e nós da Fluxo estamos sempre de olho nessa parte também, que mudou a forma como a gente fazia há 3 anos atrás. Olha só. Através da tecnologia que foi implantada, mudou. E pessoal, qual que é o perfil de empresa que a Fluxo atende? O tipo de cliente? Qual que é o problema que eu tenho para procurar a Fluxo? Quer falar? Pode falar. Ó, nós temos, é muito interessante falar, né, que tem aquele momento, aquela escadinha da empresa, ela tem algumas pessoas que estão abaixo do degrau e outras que estão acima do que nós temos ali como público ideal. Então, toda empresa que já tem uma equipe estruturada para resolver os seus problemas, é uma equipe que nós temos também limites de range de faturamento, tudo isso como cliente, mas toda empresa que tem hoje problemas dentro dela, e todas têm, e tem uma estrutura onde a gente tem as equipes distribuídas ali, é um cliente tido como ideal para a gente, porque nós temos um método que preconiza identificar o problema e resolver problemas, mas depois sustentar a solução. Então, uma empresa muito pequena que não tem a equipe, talvez não consiga pegar uma parte da nossa solução. Esse é um perfil de cliente. E o problema que a gente resolve, se for falar em poucas linhas, né, é resolver problemas dentro da empresa, né, através de método e tecnologia, para recuperar parte dos desperdícios,
muitas vezes invisíveis, que a empresa já perde hoje. Então não é apenas problemas, mas também a parte de fazer ele ser mais, como que eu posso dizer, performar mais com a empresa dele. Porque às vezes o nível de consciência dele, eu falo, não, tá tudo certo aqui na minha empresa, eu faço no bloquinho ainda minhas vendas, tô ganhando dinheiro. Putz, mas se talvez implantar um sistema, né, um outro processo, você vai faturar muito mais, né? Perfeito. Tem uma definição de problema, não sei se quer. Tem uma definição de problema que a gente gosta muito, na verdade duas. A primeira definição é aquela que ofende ou que impede que a empresa atinja o seu objetivo. Então, o objetivo do processo, da área, da empresa. Essa é a primeira definição de problema. A segunda é uma que eu gosto bastante, que é a diferença entre o valor realizado, a medição dele de desempenho e a meta. Então, isso é uma definição de problema bem clara. Então, se eu tenho algo desenhado de planejamento para chegar a algum lugar e eu não estou chegando, temos um problema, podemos ajudar. Mas se eu já estou atingindo e está tudo certo ali dentro, estamos equilibrados, ninguém está morrendo, não temos um problema e talvez a gente não vá olhar para isso agora. Isso. Essa é uma maturidade muito importante de ter. Esse nível de consciência, né, em relação ao seu negócio. Sim, em cima da lacuna, né? Então a gente trabalha em cima que a gente chama de problema, trabalhar em cima dessa lacuna para que a gente consiga ter maiores ganhos. E muitas vezes a gente perde esforço, perde tempo focando naquilo que não vai trazer tanta rentabilidade para o negócio, né? Então o papel de vocês é ajudar nessa gestão, não apenas no processo, mas na gestão na condição do negócio. Isso, como disse, o problema é meio, né? Isso que ele trouxe agora é muito, muito relevante. Porque nós notamos, e você perguntou do problema, hoje os empresários, muitos empresários, muito capacitados, isso não é um problema. O problema às vezes é a equipe que não está conectada e no mesmo nível ali. E às vezes a gente está olhando para algo e colocando energia em algo que não é um problema hoje. E isso aqui gera um desperdício de energia e dinheiro. Então, a questão é que, às vezes, nós não estamos olhando para o lugar certo. E como que a gente resolve isso? O nosso método preconiza medir antes de padronizar. Você, mas eu nem tenho indicadores, eu não tenho... Não, a gente consegue trazer indicadores através de um método que nós temos baseado nos objetivos do processo. A gente faz muito bem isso e tem dado muito certo. Né? Legal. E quais são os principais sinais que uma empresa precisa do apoio na gestão deles? Não, principalmente, eu acredito, quando a empresa está com aquele gestor sobrecarregado, ele não está sabendo como que ele vai distribuir isso, a equipe dele não está capacitada para receber as metas, receber as ações, e ela não consegue performar. Entendi, ele está almejando algo, mas que ele não está dando ferramenta para chegar até naquele objetivo, né? Exato. Isso é interessante. Volta um pouquinho naquilo que você estava dizendo, Eduardo, porque a gente uma vez tem um amigo que tem agência, né? E a gente pediu uma consultoria para ele, cara, vem aqui para o nosso negócio para ajudar a gente, dar um norte aqui, melhorar e tal. Aí eu lembro que, cara, uma das primeiras coisas que ele falou pra gente era sobre cultura. Ele falou, cara, a cultura da empresa, de sentar, reunir, de sentar, mostrar os números da empresa. Putz, a gente guardava os números da empresa só pra gente, não mostrava. A partir do momento que a gente começou a mostrar para os nossos colaboradores, cara, mudou. Sabe, todo mundo se sentiu mais engajado. Por exemplo, eu sou comercial, hoje em dia eu até brinco com eles, eu falo, gente, vocês têm que me deixar fora disso, eu preciso vender, se eu vender, a gente vai estar bem. Eu falei, eu preciso fazer o salário de vocês, então me deixa vendendo. Então, para colocar no mesmo nível, para eles entenderem, putz, né? Ah, não, isso aqui eu resolvo, deixa o pau lá que dele vai vender, entendeu? O meu papel é ser comercial, então já fica na mente deles, e eles estão preocupados também com o resultado, porque eles participam, quando a gente recebe, a gente tem as metas, então quando a gente bate uma meta, todo mundo ganha. Então, o quão é importante abrir os números para deixar todo mundo na mesma página, porque senão, às vezes o seu colaborador vai olhar para você e vai falar, nossa, esse cara tá ficando rico, né? Eu tô na mesma. Então a gente mostra para eles que o dinheiro que a gente ganha, a gente reinveste tudo no negócio, é comprando equipamento, é melhorando o ambiente para eles, para os nossos clientes, para eles ter essa noção, né? Então, um ponto interessante, é legal falar disso, porque tudo que você falar de empresa tem pontos a serem conversados aqui para serem ajeitados. Então, cultura, eu não romantizo muito, né? Porque sempre é problema de cultura, sempre a gente vai impactar nisso, mas a gente é um pouco direto nesse ponto. Fala assim, tá bom, mas
que cultura é a sua? Porque eu posso ter cultura de resultado, cultura de segurança, cultura de bem-estar, cultura de acolhimento, um monte de... Tá tudo certo. Mas qual é o planejado aqui? Se eu quero ter uma cultura de resultados e a gente tem produtos para isso, nós implantamos programas numa empresa para estabelecer uma cultura de resultado através de rituais de gestão, através de capacitação, através de desenvolvimento de indicadores. Então nós olhamos para esse é um problema? Ok, esse é o remédio. Então, se esse for um problema, a gente atua. Se esse não for um problema, a gente vai oferecer outra coisa, porque é difícil eu sair da mesa sem oferecer outros remédios. Sim. Mas se por acaso acontecer de a gente não conseguir resolver, não é para a gente estar ali. E por pior que seja isso para a venda, custa caro eu fingir que atendo. Entendeu? Então a gente atende para resolver os problemas. Além da questão da cultura, tem a questão do nível de maturidade das empresas. Nem sempre elas estão maduras para receber um método, para receber um tipo de insight, um tipo de tecnologia que a gente vai implantar. A gente tem um amigo que tem a mesma estrutura que a gente, ele fala, cara, eu não consigo vender podcast. Perfeito. Ele falou, não consigo. Ele falou, já tentei várias maneiras, não consigo. Aquele desenho que a gente faz de uma escadinha realmente é importante para a gente, que a gente tem na nossa metodologia. Então, faz muito sentido ser uma escada, porque cada degrau pode ser uma maturidade, cada degrau pode ser um nível de implantação, cada degrau pode ser uma melhoria em ciclos, e a gente cuida para que a pessoa suba no degrau que tem a ver com ela, não subir do primeiro para o quinto, do primeiro para o segundo. Ele tem que passar a fase. Exato. Agora, pode subir devagar. O que a gente não pode permitir é que desça. Isso é chamado sustentabilidade. Então, assim, ser sustentável, a gente tem que traduzir as coisas. É não deixar o empresário, a empresa, descer o degrau. Isso é ser sustentável. Como que ele para no degrau? Isso é importante. Bacana isso que você disse. Muitas vezes a gente até tem que dar um passo para trás, né? Mas a gente precisa continuar a constância. E existe também a questão, às vezes, o empresário ele quer acelerar e a equipe dele não está preparada para acelerar. Isso acontece também. Então, a gente já atendeu clientes em que o empresário quer, não, vamos fazer isso, mas a equipe não está pronta ainda para receber e ter os melhores resultados. E daí acontece a frustração da equipe. Exato. Né? A gente teve um exemplo que foi, a gente estava rodando uma campanha de tráfego para um cliente, advogado, e assim, começou a rodar a campanha, começou a chegar mensagem no WhatsApp, e aí, para atender? E o time comercial? Teve que reestruturar o time comercial daquela loucura, então não estava preparado, né? A gente fez o melhor criativo, fez uma boa gestão do tráfego, mas e aí, quem que vai fechar as vendas, né? Vou dar uma dica de ouro aqui, né? Dar um indicador coringa de presente aqui. Qualquer empresa. Vou até anotar aqui. Qualquer processo. Pode anotar. O indicador capacidade versus demanda. Ele serve para qualquer processo, qualquer área. Pode ser vendas com entrega, entende? Então, assim, eu tenho uma capacidade de processar algo e tem uma demanda que chega. Então, quando eu entro numa expansão dentro da empresa, eu vou aumentar 10%, 20%, 30%, dobrar de tamanho, isso seria a demanda. Eu tenho capacidade? E, normalmente, uma empresa quer preconizar e valorizar mais os seus processos. A gente chama de core, né? O processo primário, não quero ser muito técnico aqui, mas é o processo principal, aquele que entrega valor direto ao cliente. Todo mundo quer cuidar desse comercial, a própria logística, a própria, né, entregando ali. Mas, às vezes, o problema nem está no core. Às vezes, está num processo de suporte. Eu não tenho capacidade para pagar as contas que vão vir. Eu não tenho capacidade para contratar pessoas que vão surgir em necessidade. Então, esse equilíbrio é muito importante. A gente só consegue fazer isso com uma análise global da empresa. E isso é uma das coisas que a gente faz. No nosso negócio é uma preocupação, porque, por exemplo, vamos começar a produzir um monte de vídeo, um monte de podcast. Mas aí, será que eu estou saindo com a mesma qualidade do que quando eu tinha poucos clientes? É o equilíbrio, né? Exato, o cliente está me contratando pela qualidade. E aí, eu estou só entregando volume, quantidade para ele. Faz sentido, né? A gente está atendendo o cliente, que isso acontece o tempo todo, né? O time comercial está se preparando, né? O ano é difícil, o ano é desafiador. Afiando o machado, Afiando o machado, e nós estamos escutando, a meta vai subir, o comercial está empolgadíssimo e vai vender. Aí a gente olha assim para a operação. Será que a operação está ociosa
tá até aqui, porque se não tiver equilibrado, vai dar problema. Exato. Vai dar problema. Então a gente olha isso. Eu lembro na época da pandemia, bem na época da pandemia, a empresa, todo ano, a meta dela era crescer 10%, independente do que acontecesse. E no ano da pandemia, eu lembro que soltaram as nossas metas. Eu falei, meu Deus, cara, a empresa tá maluca, né? Um ano louco igual esse, a gente vai crescer 10%. Eu falei, tão maluco, né? Mas a empresa mandou a meta, a gente basta aceitar e correr atrás. Enfim, a gente, no ano da pandemia, foi o ano que a empresa mais vendeu. Mais cresceu. Faltou naquele ano, devido à pandemia, né? Vendia máquinas, faltou pneu no mercado. Então tinha as máquinas prontas lá na fábrica, mas não tinha pneu. Imagina, num ano com tudo isso, a empresa foi o ano que mais vendeu. Aí quando chegou no fim do ano, eu falei, realmente, quem definiu essa meta lá atrás sabia o que estava fazendo. Por isso que a análise da meta é importante, porque colocar a meta só no comercial é importante, faturamento, média de crescimento. Né? Então é importante, mas nós temos outras coisas também para medir e o avanço global da empresa faz parte lá do planejamento estratégico, coisa que às vezes a gente pula. Né? A gente então, pula. E eu queria saber como que surgiu a Fluxo 3, gente, porque, né, é um serviço, igual eu falei, né, as consultorias, a gente há 10 anos atrás era algo que a gente ouvia falar pouco, mas hoje já tá um nível maior de consciência das pessoas. Como que surgiu esse serviço? Bom, na verdade, assim, eu estou na área de consultoria há mais de 20 anos, né? Então, comecei lá no Sebrae, né, no Sebrae de Mato Grosso. E de lá para cá, assim, eu me apaixonei por essa área de consultoria. Já tive outras empresas de consultoria e a Fluxo está aqui, como eu falei, há 5 anos, né, com essa proposta de valor da gente levar processos, pessoas e tecnologia para as empresas aqui de Mato Grosso e no Brasil daqui a um tempo, né, Eduardo? Sim. Expandir. Precisa ter um plano de crescimento, né? Como a gente faz para as outras pessoas, outras empresas, a gente faz para a gente. Então, inclusive a plataforma, soluções digitais que a gente criou para os nossos clientes, nós usamos. Né? Porque dali sai muita necessidade, porque nós somos empresários. Né? Assim, nós temos a parte técnica de consultoria, tudo, mas nós somos, acima de tudo, empresários. E isso é um diferencial de falar de empresário para empresário. É bem importante isso. Né? Então, depois do surgimento da Fluxo aqui, com a Kelly, fundadora, a gente se uniu muito em função dos resultados que convergia muito porque a gente falava. Eu e Kelly acreditamos muito nisso, acreditamos muito que o resultado tem que vir primeiro, que você tem que responder o porquê está fazendo as coisas, que você tem que ser capaz de abrir mão de algumas coisas que você está fazendo se não tem essa resposta. Né? Então a Fluxo tem essa consciência muito trabalhada aqui de resolver problemas reais. E essa palavrinha aqui, o pessoal acha que sabe, mas eu garanto que sem medição você está chutando. Entendi. Às vezes você acha que o problema é uma coisa, mas no fim das contas é outro. É isso. E, por exemplo, contratei a Fluxo 3 aqui para a ARC. Qual que é o primeiro passo? Como que é o atendimento? Como que é a entrega? Eu quero saber como que funciona. Depende. Olha da só. sua dor. Depende da dor. Mas, por exemplo, contratei a Fluxo, por exemplo, eu tô com dor, a minha dor é vendas. Sei lá, o meu processo de vendas não está bem definido. A gente tem um método, né? Vou deixar a Kelly falar sobre isso aqui, mas a gente tem um método, os processos que a gente faz, como eu disse nas outras empresas, a gente faz pra gente. Então, nossos processos estão desenhados. O espeto não pode ser de pau. Exato. E né, muitas vezes. Muitas então, vezes o espeto tem que ser de aço. Aço inox. Exato. Então, do melhor que tem, né? Isso, e nós temos o processo. Então, num pouco do detalhe, nós fazemos uma reunião. Hoje em dia o diagnóstico está muito assim, fácil com IA para cá, IA para lá, mas nós temos um entendimento da demanda. E esse entendimento da demanda nos posiciona com realmente dor e remédio. Dor e remédio. Tudo que você falar, nós vamos interpretar. Porque a primeira coisa falada não é a dor real. Isso é importante. Isso é verdade. Você vai falar falta de processo. E nós afirmamos, falta de não é dor. E aí algumas brigas a gente arruma para isso. Por que falta de não é dor? Porque a dor vai surgir depois de uma consequência. Então assim, eu tenho falta de gente, todo mundo reclama disso. Isso, mão de obra. Isso é uma dor? Eu não sei.
A falta de gente está levando a quê? A demanda não atendida, a erros, a improdutividade. Então é isso que eu vou medir. Repare que a medição está em outro ponto. Entendi, em outro ponto. Não está na falta de colaborador, na contratação de mais pessoas. Está na consequência. E é isso que a gente faz. Entendi. Se isso é um problema, então contratar alguém pode ser um remédio. Mas treinar é outro remédio, refazer o processo é outro remédio, colocar tecnologia é outro remédio. Interessante. Então cara, não é imediato, entendeu? É ir direto na causa. Qual que é o prejuízo que está acontecendo da empresa? Por exemplo, está sobrecarregando os colaboradores que eu tenho? Por que está sobrecarregando? Talvez, se eu implantar um processo, um sistema aqui, onde ele leva, por exemplo, 1 hora para atender o cliente, que ele vai levar 10 minutos. Exato. Putz, olha só, o cara vai ter um rendimento muito mais. Então, em 1 hora ele vai atender 5 clientes, ele atendia 1. O gargalo muda de lugar, isso é importante guardar. Isso. E o problema pode deixar de existir. Vou dar um exemplo cotidiano aqui. Todo mundo conhece o Waze, né? E o cara que fundou lá, escreveu um livro muito legal também, Apaixone-se pelo problema e não pela solução. E ele explica lá como criar startups, um monte de coisa legal. E ele fala assim, o meu problema resolvido é cuidar do motorista para tirar ele do condicionamento. Esse é o problema que ele resolve. Então, ele resolve esse problema. No entanto, quando ele está resolvendo esse problema, ele criou outros ecossistemas, por exemplo, porque os carros agora precisam de tablets maiores, não tinha isso antes. Então, ele alimentou outros mercados. Mas, se nesse exemplo o carro autônomo evolui muito, ele não tem mais motorista. Claro que está extrapolando. Sim. Logo, o problema dele não existe mais. Olha só. Ele pode trabalhar em outra coisa, mas o problema que ele resolve não existe mais. Então, tem que ficar atento. É lógico que isso é muito disruptivo, mas a gente tem que pensar assim também. E é interessante o que você falou, porque às vezes a pessoa pensa, né, vou implantar uma tecnologia que vai sanar meus problemas. Putz, você implantou a tecnologia, você criou um gargalo. Por exemplo, no caso desse vendedor, né, ele levava 1 hora para atender um cliente, agora ele está levando 10 minutos. Então quer dizer que se ele não tiver 4 clientes para suprir ali a 1 hora dele, ele vai ficar ocioso. Putz, criei outro problema. Criou outro problema. O gargalo muda de lugar. Exato. Perfeito. E, pessoal, eu queria saber sobre os métodos que vocês têm. Como que funciona, como que vocês implantam isso dentro das empresas, o acompanhamento. Ok. Assim, tem muito pouco tempo, né? Nós mudamos também o nosso método, né? A entrega, na verdade. O método uma atualização. Não, né? O método continuou mesmo, mas a gente mudou a entrega desse método, que a gente está usando muito a inteligência artificial, né? E não é um modismo. Ferramenta, né? Elas não substituem vocês por outros? Olha só. É uma preocupação, né? Preocupação. Como o Eduardo falou, muda a ótica de lugar, né? Então, a gente está trabalhando muito forte na questão de empacotando muito o nosso método para entregar de uma outra forma, de uma forma mais rápida, né? Então, como que a gente tem entregue hoje? Através... antigamente entregávamos em PowerPoint, em Excel, né? Documentos dessa forma. Hoje a gente entrega através de uma plataforma, né? Onde a gente conseguiu desenhar todo o nosso método, que ganhou velocidade e está muito mais amigável para o empresário ter todo esse acesso à tecnologia que a gente tem implantado nos negócios. E isso fica com a empresa. Ele acaba, em vez de se tornar uma planilha, ele acaba se tornando uma ferramenta, né? Perfeito. Não tem mais planilha, né? E assim, é tudo com login e senha, e hoje em dia é imbatível a gente ter a possibilidade de usar a IA onde ela deve ficar. Né? O conceito mais interessante, que não é nosso, obviamente, mas a gente usa, é o de copiloto. Então, a IA como copiloto, ela é imbatível. Ela processa grande volume de dados muito rápido, e a gente tem que estar pronto para imputar e depois analisar, tomar a decisão com os dados analisados, né? Isso é importante. E essa solução que ele disse mudou o jogo nosso também por uma questão de, internamente, assim, nós temos equipes de analistas. Então, os analistas vão trabalhar de uma outra forma para atender o cliente, muito mais rápido, muito mais produtivo, muito mais transparente. Isso muda o perfil de contratação de uma consultoria, que pode ser, ao invés de ser um analista de processo, ser um analista de dados, ter um relacionamento com o cliente. Então, isso muda muita coisa dentro de um método que já existia. Fora isso, nós temos um controle muito maior, né, de atendimento, de rastreabilidade. Então, realmente vale muito a pena
investir nisso e pegar o seu método e entregar de uma outra maneira. Isso que a gente conseguiu fazer e a gente está muito feliz com isso. A gente que é empresário, né, adora criar um indicador novo, medir resultado e eu falo, acho que a gente nunca vai parar de criar indicador, né? Tem a questão que você perguntou, quais são as soluções, né? Nós temos um site hoje, né, fluxo3.com.br, e o que deu muito certo para a gente também faz reuniões de venda, de apresentação, mas a nossa reunião ficou muito mais simples. A gente vai com a nossa solução, escuta muito o cliente e mostra cases de sucesso. Né? Então assim, isso que você está com problema, eu resolvi assim. Olha só. Esse aí que você mostrou agora, eu resolvi assim. Esse eu não resolvi ainda, mas isso aqui é parecido. É parecido. Ele fala, quero esse. E aí nós não temos muitas soluções, nós temos algumas com foco e a gente faz assim hoje. A gente não tenta empurrar a solução para o cliente e a escuta e mostra o portfólio já funcionando. Isso é o diferente nosso hoje. Bacana. E pessoal, conta um pouquinho sobre o evento Resulta Mais. Quero saber também. Muito legal. É um evento que nós vamos fazer, né? É uma imersão, na verdade, uma imersão presencial de um dia que os empresários e líderes, né? Isso foi uma sacada muito legal nossa, que a gente não está levando só a liderança. A gente quer levar o empresário também para sentir um pouquinho como que é essa questão de vivenciar o método, né? Então, essa dupla, né, da empresa vai reverberar muito mais fácil dentro do negócio. Então, a gente está levando o empresário e um líder dele, que ele pode escolher a área, e a gente vai ambientar com a nossa plataforma uma empresa e que todos os participantes eles vão vivenciar essa empresa. Então, cada empresário lá vai ser uma área, né? 2, 3 empresários vão ser a área para a gente vivenciar todo esse método numa imersão de um dia inteiro. Vai colocar na prática, então, os métodos. Exatamente. Muita prática, né? A gente está muito empolgado para fazer. Já estamos aí com, acho que 70% ou 75% dos ingressos vendidos. É uma imersão para 40 empresários e a gente escolheu... bem enxuto. A gente escolheu o local, nós vamos fazer no Hotel Deville, escolhemos uma sala, escolhemos um ambiente para que a gente consiga dar atenção aos empresários ali, para que eles possam vivenciar, como aquele bem disse aqui, uma imersão completa. Então, nós não vamos convencer os empresários que o método funciona. Nós vamos dar o método e eles vão usar na prática o dia todo, resolvendo o problema real da empresa. Ele vai, de ordem prática, ele vai entrar lá com o jeito que ele resolve um problema e vai sair com o problema endereçado, com o plano de ação dentro da plataforma, configurado para a empresa dele, e vai levar para casa e ainda com 30 dias de uso da plataforma sem custo para ele desdobrar para a empresa dele. Nossa, importante que a imersão não começa no dia, começa antes. Uma preparação, que nós vamos fazer toda essa ambientação e o empresário já vai responder levar pronto assim, qual o principal problema que ele tem hoje na empresa dele. Então ele vai poder pensar. Ele já vai estar mais alinhado com qual que é o objetivo da imersão. Não vamos dar muitos spoilers, mas ele não é uma palestra, é evidente, sim, ele não vai lá para assistir, vai para participar e ele já chega participando. Eu e Kelly estavam revisando o roteiro lá e já começa quente, vamos dizer assim, né? Porque eu ia falar... Já começa trabalhando. Exato, porque senão o cara chega na imerção até a gente, vamos dizer assim, sentir o feeling do negócio, uma, 2 horas, até o cara entrar, né, de cabeça no negócio. Ainda mais quando a gente fala em imersão, que geralmente as imersões que a gente está acostumado é 100, 200 pessoas. Então, uma imersão mais enxuta, você vai ter uma atenção, vai ter uma proximidade maior com os participantes. Esse foi o principal motivo da gente fazer bem reduzido para ter essa proximidade com o empresário e poder ajudar de forma efetiva. Porque senão fica algo muito raso, né? Assim, você consegue capilarizar. Tem muita profundidade. Nós temos também convidado especial para falar sobre finança, planejamento financeiro, que vem alinhado com como que a gestão de resultado conecta com isso. Temos muitas surpresas lá dentro, que eu não vou falar muitas aqui. Quem se interessar em verificar, tem uma página hoje só para o evento, chama resultaalvivo.com.br. Resultaalvivo.com.br.
Você entra lá, tem uma página do evento, está em todas as instruções lá, tem como adquirir o ingresso, tem tudo. Qual lá. a data que vai ser? 10 de fevereiro, começa às 8h30, né? Nós temos um café da manhã lá, muito bem preparado, e depois temos um almoço executivo com a gente, né? Com sócio, com network lá, e depois termina às 5 horas da tarde ali, ou se tiver empresário querendo discutir ali, a gente fica também. Fica até 10 horas, não tem problema. E é bacana, né? As pessoas às vezes não entendem, por que vai almoçar junto? Porque, cara, você tá saindo daquele ambiente, indo para outro ambiente, a pessoa tá de outro jeito, então você é uma maneira de se relacionar diferente, né? Sim, e a gente tem falado para os empresários que vão participar que é um dia que ele vai tirar para pensar na empresa dele. E fora o network que ele vai fazer, vai estar conversando com outros empresários, às vezes o cara está passando pela mesma situação, troca de experiências, né? Eles vão trabalhar em grupo, e vão trabalhar sozinhos, e vão trabalhar com a gente. Tudo isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é uma dúvida minha, acredito, da maioria dos empresários, que é: como o empresário faz para sair do operacional e dar mais autonomia para o time? Porque processo e tecnologia ajuda nisso, né? Mas como isso na prática? Eu vou deixar a Kelly responder, mas eu vou dar uma deixa. Que aqui, ó, nós visitamos alguns clientes essa semana, a gente sempre está fazendo isso, e teve uma frase que a Kelly falou, e eu vou resgatar aqui, real, né? É exatamente disso. Um empresário muito competente, muito habilidoso e com problemas assim de... eu considero um problema porque não sobra tempo para nada, né? Exato. Porque poderia não ser. É só a vida profissional. E aí aqui ele fez uma pergunta que eu achei muito adequada. Ele falou assim: ó, antes eu quero saber por que isso está acontecendo. É você que não está delegando, você que não tem ferramenta ou processo para delegar, você não tem equipe para pegar a bola se eu jogar, você não tem o processo mesmo que a gente falou, você não tem investimento, eu preciso entender, vamos conversar disso. Eu achei brilhante, né? Então, essa parte. Sim, e principalmente se ele tem time, né? Às vezes ele é centralizador. E daí ele não vai conseguir ter essa delegação, né? Um botãozinho que tem que clicar, tem que falar com o fulano. Aí tudo tá na cabeça do fulano, o fulano tá com o cliente, tá numa reunião, 1 hora para sair da reunião, putz, aquele botãozinho para apertar tá lá, ninguém apertou durante 1 hora. E se for esse motivo, é um remédio. Olha só. Às vezes a gente nem tem. Se for outro motivo, se for o motivo do time dele precisar melhorar, né? Precisa desenvolver, né? Precisa criar essa questão de método, de liderança, aí é outro remédio. Olha só, e agora com essa deixa que você me deu, eu já pensei em outra coisa. Porque vocês, pela experiência que tem, então já conseguem mapear, ó, esse remédio, aquilo ali. Sim. Mas vocês vêm ali, 5 anos de empresa, você 20 anos, né, Kelly? Hoje as empresas estão no digital, os problemas são outros. É muito diferente, por exemplo, de 2010, por exemplo. A velocidade é muito diferente, né? A gente costuma fazer essa pergunta: o que o dinheiro compra? Tempo. Ela compra velocidade. Compra velocidade. Eu posso resolver meu problema sem dinheiro? Pode, mas vai demorar muito mais. Né? Lógico, se tiver um método bem organizado. O dinheiro compra velocidade, então compra mentorias, compra consultorias, compra imersões, compra parcerias, ambientes para parcerias, né? Então o dinheiro compra esse acesso, essa velocidade, e a imersão é um desses acessos. Então por isso que custa o investimento, porque é um ambiente para acelerar. Né? Esse é um ponto bem legal de falar, porque não tem mágica, não tem segredo. Então lá atrás talvez a velocidade fosse menor, né? E hoje, é claro, está muito mais agressiva em algumas partes, mas a velocidade muda o jogo. A gente tem que saber jogar mais rápido, né? Entendi. E a gente falou muito de dados, de indicadores. Medir isso antes de padronizar, ele é para trazer mais resultado? É importante? Ou por que os números, os indicadores são importantes na gestão e processo? Explique isso, porque às vezes eu conheço muita gente, às vezes a gente está atendendo um cliente aqui, quero fazer um criativo de venda para vender massagem. Eu lembro até hoje. Aí eu perguntei para ela, eu falei, quanto que é a sua massagem? Aí ela falou, é 180. Beleza, eu escrevi, né, 180. Ela falou, não, coloca aí 120. Aí eu percebi que ela não sabia, né? Eu falei, mas como que você coloca o valor do seu serviço? Ela falou, me baseei na concorrência. Eu falei, mas quanto que é o custo da sua hora? Não sei. Esse é um voo cego, né? Porque
eu poderia ficar aqui horas falando isso agora. Eu tenho que escolher minhas palavras, porque a direção é mais importante que a velocidade nesse caso. Eu tenho que apontar o carro para o lado certo, depois acelerar. Eu escolhi um exemplo para falar aqui. Para mim é ponto A e ponto B. Se a minha filha escutar isso, ela vai falar, nossa, de novo essa história. De novo esse papo. O ponto A e o ponto B é o que norteia a gente. Escadinha, ponto A, ponto B o tempo todo e corre atrás daquilo, né? Esse é importante. Mas repare, eu vou falar um que todo mundo tem e gosta de escrever no site. Foco no cliente. Nossa. Cliente aqui tem razão. Aí eu vou lá e leio no site, tal, entendemos. Aliás, depois quero até que ele fale um pouco sobre esse diferencial de negócio, né? Entendimento do cliente. E aí, eu tenho lá foco no cliente. Eu falo, tá bom, foco no cliente? Todo mundo aqui foca no cliente, foca. Como que está a satisfação do cliente agora? Aí eles falam, então, a gente não mede. Eu falei, não, então isso não existe. Vamos ser sinceros? Se você tem foco no cliente, você nem mede NPS, uma pesquisa de satisfação, qual que é o seu valor para o cliente? Não mede. Então, não vou falar que é uma mentira, que é pesado, mas não está conectado. Entendi. Então, a importância... Não é real, né? Não é. A importância do indicador, e eles farão isso também com a gente lá, é suportar o problema que você falou que tinha. Falou, eu estou com um problema aqui no atendimento e tal. Deixa eu ver. Aí você olha na medição, não é um problema. Fala, eu achei que fosse. Então, você está gastando toda a sua energia em algo que não é um problema. Entende? Então, a importância dos dados é essa. Suportar até o problema que você fala que tem. E também para tomar decisão lá na frente. Né? Porque senão está gastando energia e fala, não, vamos levar, mas para onde você quer ir? Então, o pessoal fala aquela conversa lá, né, que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Sim. Só que nós temos um outro ditado. Né? Quem não sabe, é insanidade. É uma insanidade você ter meta sem saber onde você está. É uma insanidade, porque o degrau é diferente. Eu preciso medir o tempo todo, entendeu? Então, se é indicador, fazendo uma analogia, como que você, por exemplo, dirige um carro sem velocímetro? Eu quero padronizar o processo de direção. Como que você padroniza se você não sabe onde que está seu gargalo? Você não sabe qual velocidade é no início? É no meio? É no final? Né? Eu vou passar por um pardal, né? Ou como fala, né? Em São Paulo o pessoal fala pardal, né? Vou passar por um radar? Como que eu sei, né? Em que velocidade que eu tenho que passar se eu não tenho velocímetro? Entendi. Então, o indicador indica a dor. Indica no momento que você está, o que está acontecendo, né? Putz, tô bem, tô mal, ou eu tô mais ou menos, para chegar lá eu preciso melhorar tal coisa, né? Uma das soluções nossas, um dos remédios, né? É um programa nosso chamado Resulta Mais, que é o nome do evento, inclusive, porque a gente vai mostrar isso. Só que o Resulta Mais vai ser ao vivo, hein, galera? É ao vivo. Na prática. A gente decidiu transbordar, como a Kelly disse aqui, a gente resolveu transbordar a parte do método para mostrar isso na prática, como funciona, né? Os resultados estão tendo ali. E esse programa em específico a gente usa para capacitar os gestores para que eles ganhem autonomia para trabalhar junto com o empresário e liberar o empresário ali. Então, quando a gente está trabalhando isso aqui, a gente faz um exercício muito interessante. Antes, né, quando está no começo, a gente mede eles. Então, eles são indicadores. E aí, a gente mede como eles apresentam. Eu falo, Paulo, me conta como está indo o seu processo. E deixa o relógio solto. 5 minutos de conversa, você está me contando até a história que você foi no supermercado, não sei o quê, e eu deixo. Eu falei, agora deixa eu contar. Eu conto em 30 segundos, 15 segundos. Como que eu consigo mostrar o desempenho do processo em 15 segundos e você em 5 minutos não conseguiu? Não conseguiu. É um método baseado em medição. Então eu falo o número, eu falo se está bom ou está ruim, depende da medição. Então isso é ensinado também num programa, porque parece óbvio, mas não é. As pessoas não conseguem falar os seus resultados, muito porque não medem. Entendeu? Muito porque às vezes nem sabe o que está vendendo, né? Como a gente comentou. E um problema que a gente sempre encontra nas empresas, né, numa grande maioria, é a falta de medição. Então a gente, vamos padronizar o processo, tá? Quanto, né? Tá bom, tá ruim, não tem medição. Então, por isso, aí a gente tinha esse gargalo nas empresas e daí a gente não tinha melhorias tão potentes porque não tinha números. Então, a gente inverteu esse método. Vamos começar a medir, então,
para depois padronizar, porque daí a gente padroniza o que está sangrando. Olha só. E nessa parte de medição, quais são os indicadores assim que vocês consideram indispensáveis para o empresário, que ele tem que saber sobre o negócio dele? Esse que eu generalizando, né? Generalizando. Lógico que tem os indicadores e índices que a gente conecta lá em cima na estratégia, né? O pessoal vai lá medir o EBITDA, vai medir a margem operacional, vai medir o custo, ele vai ter aqueles 5, 6 indicadores lá em cima da DRE dele, mas nós precisamos desdobrar isso. Então, eu escolheria 2 indicadores, e um deles eu falei aqui, para que todos os processos começassem a ter. Um deles é a capacidade e demanda, né? Se a demanda sobre a capacidade. Time, né? Porque, repare, se a demanda sobre a capacidade dá 100%, eu estou inteira, a minha equipe inteira está ocupada, não é saudável. Se ela está 130%, começa a dar erro de qualidade, hora extra, e ele desgaste, eu tenho problema. Se ela está 50%, eu tenho ociosidade. Então o custo está sobrando. Então esse é um indicador chave para os processos. E o outro é custo por resultado. Então, muito usado em centro de serviço compartilhado. Eu preciso ter custos por resultado. Então, compras. Eu realmente vou medir quanto que custa fazer uma compra. Recrutamento e seleção. Quanto que custa fazer um recrutamento e seleção? Quanto que custa pagar uma conta? Isso são valores médios. Que sempre fazer o planejamento antes de gastar o dinheiro. Exato. Né? Então, esses 2 seriam indicadores que eu posso colocar em qualquer lugar dos processos, que eles funcionam muito bem. Né? Então, e aí, para cada processo tem o seu objetivo e a gente faz a partir do objetivo quais são os indicadores certos para aquele processo. Eu, quando comecei a gerir equipe, né, igual eu falei, eu não era desse mundo do digital e eu tive que aprender. Eu falei, putz, agora como que eu vou saber se o meu editor está produzindo o que ele consegue? Então foram 1, 2 meses acompanhando ali. Hoje ele fez tantos vídeos, hoje uns 3 meses acompanhando. Hoje em dia, exato. Hoje em dia eu já consigo entender, um design, eu sei quantas artes mais ou menos ele vai. Um editor, eu já sei mais ou menos quantos cortes ele vai fazer. Então, não é do dia para noite, não. Vou chegar aqui, você tem que fazer 50 vídeos em um dia. Como que a gente tem que somar indicadores, né, Paulo? A gente fala de eficácia e eficiência. Né? Se eu perguntar aqui para definir, a gente vai gaguejar para explicar. Né? Mas eficácia, em linhas gerais, é fazer o que tem que ser feito ali, né? Tem que fazer aquilo. E a eficiência é fazer bem feito. Então, vou medir recurso, tempo, erro. A gente vai medir isso. E aí, por exemplo, no comercial, eu deixo o comercial solto, ele vai medir faturamento, está ótimo, mas se ele está dando muito desconto para vender, o faturamento vai aparecer no indicador. Vai maquiar, né? Vai maquiar a margem, o resultado eu não vou conseguir ver, porque eu estou deixando livre. Está vendo que não é só um indicador? Eu estou andando, perdendo dinheiro porque ele está vendendo, porque para ele o que importa é faturamento. Só que falta um outro indicador aqui para somar. Está fechando venda, mas está fechando com 40% de desconto, está comendo minha margem de lucro, né? E para ele, como para ele não importa, nesse caso, o valor final. A empresa está perdendo. Então eu prefiro vender menos. E olha o cuidado para falar com isso. E eu prefiro vender menos se eu estiver piorando o meu resultado. E tem um outro também interessante de vendas, que é a conversão de vendas, né? Então, eu estou apresentando propostas e, por exemplo, de 10 propostas que eu apresento, eu fecho 5, então é 50%. Então, qual que é meu gargalo aí? 50%. Sim. Né? Então, eu vou atuar onde? Provavelmente capacitação do vendedor, ou a minha proposta de valor não está legal, ou o preço está alto. Então, aí eu vou ver outras questões para corrigir essa medição. Sim. Por exemplo, no meio digital, o pessoal fala muito, a conversão é de 3% a 5%. Eu sempre gosto de trabalhar com o pior cenário, então eu trabalho com 3%. Né? Aí a gente foi no cliente para rodar uma campanha, ele falou, não, pode mandar vir, eu que vou atender, eu me garanto, minha conversão é de 20%. Eu falei, fulano, 20% bem aguerrido. Eu falei, no digital a gente tá bem acostumado, é de 3% a 5%. Cara, case de sucesso. Exato. Resumindo, no fim da campanha era 3% a conversão dele. Importante falar isso, né? Que ele deu um exemplo didático aqui. Se eu tivesse 30%, 40% de conversão, a gente estava sorrindo aqui, né? Que é lógico que indicações, algumas coisas, você tem 70%, 80% de conversão, né?
e o resto cada um tem sua média. Isso, mas é exato. importante dominar o seu negócio, o seu segmento, não tem um número mágico assim, mas é importante medir. E se você entrar lá dentro ainda da conversão, você vai ter o funil. Isso. E aí o funil você fala, o meu problema está Exato. na oportunidade para virar a proposta ou está lá da negociação para fechamento. Porque para fechamento eu treino fechamento. Para lá em cima eu treino prospecção. Então é importante, o gargalo muda de lugar. Exato. Então eu tenho que estar atento a isso. E é igual, nesse meio tempo a gente vai medindo, vai fazendo as campanhas e a gente percebeu que a nossa maior conversão é do cliente que vem até aqui. É o que mais converte. Deixou mostrar o produto, deixou mostrar a experiência. Experimentar o podcast. Exato. Então a gente vai... Refinando, né? Exato, a gente cria uma estratégia, mede, cria outra, mede, e você vai, no meio do tempo, você vai pegando o jeito, né? De como fazer, aonde eu tenho que performar mais. Vou colocar mais energia aqui. Aqui eu vou deixar porque aqui a conversão tá boa, o cliente já vem quente. Então você vai tateando, né? Tem um ponto aqui que eu falei que aquele ia comentar aqui, que eu acho que é um diferencial nosso da Fluxo. Eu acho que tem que ser falado, porque eu sou engenheiro, trabalhei muito tempo com engenharia. Engenheiro de produção? Não, engenheiro civil. Olha Trabalhei só. 15 anos em obras, em grandes projetos, né? E depois... Gosta de números, né? E aí essa parte toda me levou, né, na trajetória toda, depois construí uma carreira de processo, mas acima de tudo, nós construímos nossa carreira, eu e Kelly, na gestão de negócio. Então a gente sempre estudou ali gerenciamento de projetos, sempre estudou negócio, e não é que é mais fácil, é muito mais potente eu partir do entendimento do negócio e agregar processos como método. O contrário já não é verdade. Eu pegar um profissional de processo e tentar dar a potência de negócio é bem mais difícil. E esse é um diferencial nosso. Nós dois temos um entendimento grande de negócio. E isso faz com que a gente tire da frente coisas que podem tirar o nosso foco. Não, isso aqui não é para fazer porque daí agora. você consegue pensar igual o empresário. Você consegue sentir a dor que ele tem, exato. empatia, Qual né? que é isso aqui impacta no seu negócio onde? Porque aí é um critério importante para a dor. Porque às vezes o cara está doendo, você está sentindo uma dor, mas essa dor não mexe o ponteiro do negócio. Entendi. Todo o respeito no mundo da dor da equipe, mas essa aqui não é uma dor potencialmente capaz de atrapalhar a empresa. Então eu vou focar em outra. Entendi. Então isso é importante ter esse critério, senão a gente começa a gastar energia, e esse é um dos grandes problemas das empresas hoje, gastar energia onde não precisa. Às vezes o cara bola uma estratégia pensando, não, eu vou vender marketing, né? Vou vender marketing, mas o seu time está preparado para atender 10 clientes de marketing, mas você pode atender 80 clientes de podcast. Putz, né? E vai sobrar tempo para sua equipe ainda. Então, essas medições, né? Uma coisa que acontece muito, né, Paulo? Assim, a gente vai implantar uma mudança dessa, que é uma implantação de cultura, né, de resultado, e as pessoas não gostam muito de, às vezes, ter que aprender, né? Então, a gente vai estudar lá para aprender, e aí reclama um pouco de aprender. Mas se já soubesse, não precisaria aprender. Exato. Então, esse é um ponto que dói, às vezes, ouvir, mas é verdade, né? Então, as pessoas, às vezes, reclamam do problema, e a gente fala que é muita reclamação também. Exemplo, você está aqui, compras. Tem para todas as áreas, mas compras, estou lá, eu falo, eu tenho muito pedido urgente. Tem muito pedido, falar, esse é o maior problema? É o maior problema. Pedido urgente, eu falo, quanto? Não sei. Então, assim, eu tenho lá, eu não sei quanto que é de pedido urgente, mas eu estou reclamando. Então, nunca parou para medir, né? Então, assim, e outro exemplo do dia a dia é um termômetro para medir febre. Porque às vezes a gente recebe essa pergunta, mas eu ponho um indicador, ele vai até quando? Assim, normalmente os indicadores estratégicos vão continuar, mas alguns são temporários. Como se eu estivesse medindo a febre de um filho, né? A mãe usa o termômetro. A gente usa só quando está doente. No período da febre, dominou a febre ali e tal, ela vai guardar o termômetro. Na empresa a mesma coisa. Se eu já conseguir resolver aquele problema, alguns são de monitoramento contínuo, outros são periódicos ali, de pontuais. Interessante. Então isso não é uma resposta pronta, e sim a gente tem que analisar o negócio. Outro ponto importante também é que com a medição se coloca uma lupa naquilo que está indo mal e daquilo que não está indo bem. A gente coloca os olhos em cima. Exatamente. Né? E muitas empresas a gente tem gestores que são tidos como bons gestores, e quando a gente vai colocar a lupa, não é bem assim. E então tem muito ponto de melhoria ali para aquele gestor. Aí gera uma encrenca, né? E o contrário acontece também, Sim. né? Então, essa definição da Kelly é perfeita. É a lupa. O que é bom fica melhor, fica evidente, fica maior, e o que é ruim fica maior também, né? Então tem isso. A lupa é perfeita.
Pessoal, agora eu quero que vocês deixem para essa câmera aqui um recado aqui, por que procurar Fluxo 3, como procurar, é hora do pitch de venda de vocês. Boa. Vai lá, Edu. Boa, vou falar aqui direto para o empresário. Você, empresário, que eu sei que tem problemas hoje na sua empresa, todos temos, mas que não sabe por onde começar, que precisa de ajuda para identificar e acertar o tiro de forma mais rápida, que precisa salvar tempo, né, para conseguir acomodar ali as atividades do dia a dia. Nós temos um convite para você. Conheça a Fluxo 3, que nos permita mostrar uma coisa diferente, mostrar como que a gente consegue resolver problemas de uma forma otimizada, de uma forma mais produtiva. E nós convidamos você a experimentar isso. Então entre em contato com a gente para que a gente consiga mostrar, ouvir você, se tem esse cenário de dor, né, de problema, para oferecer nossas soluções aqui. Tenho certeza que vai valer a pena. E é claro, se puder, aqui em Cuiabá, participe da imersão, que nós vamos mostrar isso ao vivo. É resolver problema sem causar mais problema, né? Exato. Legal. Vocês têm uma sede própria aqui em Cuiabá? Sim, nós temos uma sede aqui, né? E o Eduardo mora em São Paulo, então uma semana, ele fala que uma semana ele mora aqui. Uma semana mora aqui, né, em Cuiabá. Exato. Mas a gente atende clientes de vários pontos do Brasil. E a sede está localizada onde? O pessoal encontrar vocês? Hoje a gente está, para encontrar, temos o nosso site, né? www.fluxo3.com.br. E vamos anexar aqui na descrição do episódio. Por favor, E telefone, né? 659 81 26 1401. Pode falar diretamente comigo. Olha só. Então você, empresário, que está passando dificuldade, às vezes está achando que tem um problemão, né? Ou às vezes nem sabe que tem um problemão, procura o pessoal da Fluxo 3 aqui, que eles vão analisar a sua empresa e vão te dar o direcionamento para você chegar nos seus objetivos, te ajudar a chegar nos objetivos. De forma mais rápida, né, Eduardo? E de forma mais eficaz também. E às vezes, como a gente comentou antes, né? Às vezes o cara não tem, ele acha que não tem um problema, mas ele consegue faturar mais, performar mais através de processos. Eu queria deixar também um ponto aqui que nós não falamos, mas é importante. Podia até apostar, se quiser, mas meu avô falava que a gente não deve apostar. Então, mas a gente tem uma média aqui no mercado de 30%. 30% de tudo que a gente faz assim, do nosso dia a dia, por exemplo, da folha de pagamento, das horas que a gente trabalha, é em improdutividade. 30% é muita coisa. É como se o empresário pagasse o salário, né? E aí esse 1/3 não é para fazer nada. Não é que não trabalha, esse é o ponto. Trabalha sim, mas ele não está produzindo aquilo. Atividades duplicadas, atividades que são feitas não deveriam, atividades que são feitas de uma forma não tão otimizada. Ou que não são da alçada dele. Manuais, como ele disse. Então, 30%. E nós pegamos empresas 56%. Nossa. Ou seja, imagina isso. Mais da metade. O que eu quero dizer é que você já tem isso dentro da sua empresa. Então, o investimento numa consultoria que foca nisso, a verdade é que nossa proposta de valor é recuperar parte desses 30%. Zerar ninguém vai, mas faça conta. Pega 30% da sua folha por mês e faz essa conta no ano. Eu posso afirmar aqui que a gente tem capacidade de fazer uma proposta de valor de recuperar metade desses 30%. Se esse dinheiro vai ser mais barato que a consultoria, ou seja, já tem ROI. É simples assim. Já tem o retorno do simples assim. Então, assim, eu vou investir um valor para recuperar outro, se você estiver olhando para isso. Então, vocês trabalham em cima do resultado do cliente. Exato. Assim, eu fiz essa provocação para que o empresário faça essa conta. Eu vou ficar muito feliz se ele vier para Fluxo, para a gente fazer isso juntos, mas ele tem condição de olhar isso aqui. E ele está perdendo esse dinheiro já, está indo por ralo. Não é que ele vai perder, ele já está perdendo. Então, nossa proposta de valor é recuperar a parte disso. Show de bola, então. Mais algum assunto aí que deixamos para trás? Alguma coisa que vocês queiram falar? Fala do evento, não podemos perder, né? Fala aí, Kelly, do dia... faz o pitch do evento. Vamos lá, mais uma vez, a gente falou sobre o evento, mas agora é o pitch do evento. Então, no dia 10 de fevereiro, teremos o evento Resulta Mais ao vivo aqui em Cuiabá, para empresários que querem mudar esse direcionamento, ter mais resultado junto com a equipe, junto com o time e com a Fluxo 3 fazendo junto com ele.
Dia 10 de fevereiro? 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, hein? Informações do site resultaalvivo.com.br. Então, vocês empresários que estão acompanhando esse episódio aí, ó, encaminha para os seus amigos, encaminha para outros empresários que estão passando uma dor e às vezes o cara até nem sabe, mas você já viu. Então, encaminha para eles. Quero agradecer o Eduardo e a Kelly pela presença deles aqui. Obrigado. Agradecer a Fluxo aí pelos conhecimentos que foram passados para o nosso público. E você aí, ó, se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio, ativa o sininho de notificação. E precisou de podcast, fotos, lives, gravação de vídeo, conta com a gente aqui no 2º piso do Shopping Goiabeiras. Estamos aqui para te atender e te ajudar a chegar onde você quer, que é o digital, que é mostrar a sua empresa. Faz igual o pessoal da Fluxo aqui, ó, venha falar sobre o seu negócio aqui no podcast. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, um abraço e até o próximo episódio.